Olá, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui para aparecer a minha parceira de vídeo. Eu sou Niete Ananda, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu tenho o melhor público no Instagram e eu posso provar. Lancei hoje o quadro Relatos Sobrenaturais de Inscritos. Não é que vocês já começaram a me mandar? Gente, eu amei! Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o like, apertar o sininho de notificações. É sempre uma alegria estar de volta. E entra lá no meu Instagram, @nietiananda, onde falamos sobre signos, falamos sobre energias, falamos sobre tarô, falamos da vida dos outros. Mentira! Mas é uma rede social da mentora de verdade. Aqui eu não vendo milagre não, gente. Eu venho trazer essência, lembrando que a alegria, o poder, a felicidade vem de dentro da gente. Tudo aquilo que te é vendido por preço nunca tem valor. Vamos ao primeiro relato de inscritos. A pessoa que me mandou pediu para que eu omitisse os nomes, porque é um caso que abalou muito a estrutura da família. Isso aconteceu por volta de 1957, 58, onde os seus avós, que moravam na zona rural, aqui na cidade de Serra Negra, eles juntaram um dinheiro no decorrer da vida e quando o último filho casou, eles resolveram não ser colonos de mais ninguém. Eles queriam comprar uma casinha, um pedacinho de chão, para poder fazer sua horta, criar sua galinha, seus porcos, enfim, continuariam na vida rural, mas com uma certa independência. Então, o nome do senhor, que foi alterado, claro, vamos chamá-lo de Sebastião. Ao perguntar aos vizinhos, aos colonos das outras fazendas e tudo mais, se sabia de um pedacinho de terra para vender, ele achou um pedacinho de terra com valor sensacional. A única coisa que falaram para ele foi: a casa está fechada há mais de 10 anos. Ele falou: não tem problema, minha mulher é esperta, ela limpa, se for preciso a gente faz uns ajustes. O que a gente quer é continuar morando na roça, ter o nosso pedacinho de terra para viver em paz. Guardem esse detalhe. A única coisa que falaram para ele é que a casa estava fechada há mais de 10 anos. Tudo bem. Naquela época, essa família de cidade pequena, de zona rural, estava achando ótimo, porque eles iam continuar mais ou menos no mesmo bairro, tinha N quilômetros de distância, uma casa da outra, mas assim permaneceria perto dos filhos que ainda não moravam na cidade. E eles eram, assim, extremamente católicos. Portanto, a questão intuição, mediunidade eram assuntos que nunca entravam em questão. Pois bem, vamos chamar a senhora de Ana, tá bom? Quando a Ana foi com o seu Sebastião ver a casa, ela sentiu uma coisa muito estranha. E é claro que mediunidade naquela época era uma coisa que ninguém falava. Ela sentiu uma sensação estranha, ela falou: Sebastião, a casa não tá legal. Sebastião virou para ela e fez assim: Ana, se controla. Pelo valor que a gente tem, que a gente investiu aqui na terra, olha, deu para comprar a casa, deu para comprar esse pedacinho de chão, ainda vai dar para comprar umas galinhas, uns porcos, vamos agradecer. A gente ajusta, dá uma melhorada no que precisa e vamos ficar aqui. Ela falou: tudo bem. Foram limpar a casa. No dia seguinte, os filhos foram ajudar na mudança, eram poucos móveis, portanto a mudança começou pela manhã. Até depois do almoço já estava pronto e tudo organizado. Afinal, era só o casal. No final da tarde, por volta de 4h, 4h30, ela foi acender o fogão a lenha para começar o jantar. Uma vez que fogão a gás não era uma coisa acessível para eles naquela época. Quando ela começou a acender o fogão a lenha, ela começou a ouvir choro de bebê. Como era o horário que os outros colonos ali que ainda trabalhavam naquela fazenda e não tinham comprado casa, estavam voltando da roça, ela falou: deve ter algum vizinho com criança nova. E deixou passar. No dia seguinte, quando ela ainda levantou bem cedinho, porque era hábito já,
e foi acender de novo o fogão a lenha, ela ouviu o mesmo choro de bebê. Dessa vez o Sebastião estava na cozinha e ela falou: Sebastião, você está ouvindo? Ele ouviu. Mas ele falou: não estou ouvindo. O que é? Ela falou: choro de criança. Ele falou: Ana, deve ser algum colono que está indo para a roça de café, está levando a criança junto. Isso era um hábito normal naquela época. E deixou passar. Uns 15 dias morando ali, depois de ajeitar tudo, fazer sua horta, comprar seus animais, fazer o cercado da galinha, o chiqueirinho do porco, tudo bonitinho, ela foi conhecer os vizinhos. Afinal de contas, todos os dias ela ouvia aquele bebê chorando, e como ela era uma senhora, mãe de 7 filhos, já era avó, talvez ela pudesse ajudar, que aquele choro de bebê era bem forte. Sebastião sempre falava que não ouvia o choro, mas ele ouvia. A dona Ana saiu, para tentar interagir com os vizinhos. E qual foi a surpresa dela ao descobrir que nenhum deles tinha um bebê em casa? Ela chegou em casa e falou: Sebastião, eu acho que eu estou com um problema de cabeça. Porque toda vez que eu acendo o fogão a lenha, eu ouço o choro de criança. Sebastião, que já estava absurdamente, exausto de ouvir aquele choro, que só aumentava toda vez que aquele fogão era aceso. Ele falou: Ana, você não está louca? Eu ouço o choro de bebê. Será que não é algum bicho, alguma coisa aqui da redondeza? Ela falou: não, Sebastião, me leva no médico. Eu tenho que ir no médico de cabeça, eu estou ouvindo demais. Ele falou: Ana, eu vou procurar saber o porquê que essa casa ficou fechada. Porque quanto mais eles conversavam sobre aquele choro, mais barulho, mais o choro aumentava. Sebastião foi atrás do dono da propriedade, porque nenhum dos colonos contava nada. Falou: você me disse que a casa ficou fechada há mais de 10 anos, você sabe me contar por quê? Ele falou: Sebastião, sei, mas lembrando que eu não vou desfazer o negócio. Sebastião falou: não tem problema nenhum. Eu só quero saber o que está acontecendo na minha casa. O dono falou: meu irmão morava naquela casa com a esposa e 6 filhos. Os meninos maiores, pela manhã, iam para a escola, depois de ajudar a tirar o leite. E depois do almoço iam ajudar ele na roça. Tinha 2 filhas meninas, que ajudavam a mãe, e tinha uma bebê de 3 meses. E esse irmão investiu muito dinheiro no café, e a geada foi muito, muito, muito forte, queimou todo o pé de café dele. Ele ficou totalmente sem dinheiro. Ele teve um ataque, um surto, e desviveu a família toda. A bebê, ele jogou no fogão a lenha, porque ele não teve coragem de usar a mesma ferramenta que ele usou no resto da família. Desde que isso aconteceu, esse senhor pediu aos colonos que não contasse a ninguém, porque não queriam que soubesse que o irmão dele tinha enlouquecido, e trancou a casa. Tirou tudo, desocupou, e aquilo ficou muito tempo fechado. Como ele já estava velho e ele precisava desapegar das lembranças, como os demais colonos sabiam da história, ele falou: olha, vou vender a casa, porque eu quero desligar essa parte da minha fazenda. Foi por isso que o Sebastião encontrou a casa por um preço muito, muito abaixo. A história foi tão assustadora, foi tão terrível, que nenhum dos colonos teve coragem de contar ao casal de idosos o que realmente tinha acontecido ali. Sebastião chegou em casa e falou: Ana, foi isso, isso e isso que aconteceu. Ela falou: já sei, vou acender uma vela, vou rezar um crê em Deus Padre, uma salve rainha. Só Deus sabe como é que aquela vela caiu e quase pegou fogo na casa inteira. No dia seguinte, eles pegaram a carroça e foram até o centro da cidade de Serra Negra, onde chamaram ao padre, explicaram a situação. O padre disse que soube desse terror que tinha acontecido. E naquele mesmo dia, o padre foi com eles de carroça até a casinha deles no sítio
E quanto mais o padre jogava água benta, mais o choro de bebê aumentava naquele fogão. Foi preciso muita, muita, muita oração até conseguir fazer com que o choro parasse. Depois dessa visita do padre, nunca mais teve choro de bebê. O casal, Ana e Sebastião, ficaram na casa. Apesar do barulho ter cessado, na manhã seguinte eles pegaram suas coisas, foram para a casa de um filho e falaram: vamos fazer negócio. Dessa forma, eles compraram uma casinha perto do centro da cidade e não quiseram saber de roça mais. E você? Sabe alguma história sobrenatural? Sobre uma casa, sobre algum familiar, ou você mesmo passou por alguma coisa? Me conta. Lá no Instagram tem o link do meu WhatsApp, eu vou ficar muito feliz de contar essa história. Gostou desse conteúdo? Não deixe de compartilhar com seus amigos. Até a próxima.